Direito, justiça, liberdade, paz ou morte? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e eu estou gravando esse vídeo pouquinho tempo depois do pôr do sol da sexta-feira, então estou aqui respirando a atmosfera de um sagrado dia de sábado enquanto gravo esse material. Claro que talvez você possa estar vendo esse vídeo em outros contextos, outros momentos, né, da sua semana e etc. Mas eu estou aqui e tive uma semana bastante atribulada, de bastante trabalho. Isso por um lado é ruim, mas por outro lado é bom, né? Estou bastante ocupado e tenho sentido assim falta de poder me dedicar mais ao meu canal. Mas de qualquer forma, né, não dá tempo da gente fazer tudo na vida. Então nesse ponto também Deus foi sábio em separar o sétimo dia para a gente de fato se dedicar mais ainda nas questões espirituais, bíblicas, no cumprimento da missão e etc. E eu tava assim, vindo para casa e pensando, né, eu tô com saudade de conversar com o pessoal, de abrir a Bíblia, de pregar a palavra de Deus. E cheguei aqui e tomei o meu banho, relaxei, descansei e abri a Bíblia, comecei a estudar, fui para cá, fui para lá. E aí o Espírito Santo me conduziu a prestar um pouquinho mais de atenção no texto de Jeremias, capítulo 22, e eu vou conversar um pouco sobre esse contexto aqui com vocês, ok? Esse é um texto muito interessante, onde Deus faz um pedido para os reis de Israel, e ele coloca algumas condicionais, se esse pedido for aceito ou não for aceito, e depois ele coloca ali a sua visão a respeito de três dos reis de Israel, né? O rei Salum, o rei Jeoaquim e o rei Jeconias, reis de Judá, que fizeram algumas escolhas em função das quais Deus conversa com eles, né, daquela forma bem carinhosa como Deus conversa no livro de Jeremias, né? O livro de Jeremias contém algumas passagens belíssimas, lindas, maravilhosas, né? Com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí, passagem do livro de Jeremias, mas também tem algumas coisas muito pesadas nesse livro em relação, né, à condenação, a repreensão divina contra os pecados do povo, dos líderes, dos sacerdotes e etc. Jeremias 23, por exemplo, é um texto muito clássico em relação a essa questão, né, dos pastores e etc. Mas vamos dar uma olhadinha aí no contexto de Jeremias, capítulo 22, ok? Então aqui a palavra do Senhor diz o seguinte para nós. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, ao órfão nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprires esta palavra, então entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas certamente farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão seus cedros escolhidos, lançá-los-ão ao fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. O texto é fantástico, é interessantíssimo. Por um lado é muito bonito, por outro é muito assustador e muito sério. Existe um elemento de terror dentro desse texto, e tudo isso é muito interessante, né? A partir de conceitos doutrinários, bíblicos, espirituais, de uma forma geral. Primeiro de tudo que
aqui o que é colocado não é palavra de Jeremias, mas é palavra de Deus. E Deus ordena ao profeta que vá à casa do rei, né? A sede do partido político que reinava ali na presidência da República em Judá. Bom, na verdade, as minhas imagens estão um pouco fora de contexto, porque o sistema de governo político, etc., não era exatamente idêntico ao nosso sistema de governo, mas é mais ou menos como se fosse desta forma, né? Deus enviando ali o profeta até o gabinete do Michel Temer para conversar com ele. E Deus tem algumas coisas importantes, né? Alguns pleitos importantes para colocar para os governantes. E aí ele pede para que os governantes executem o direito, sejam justos, livrem os oprimidos do opressor e não venham a oprimir órfãos, viúvas e etc., que não venham a usar de violência derramando sangue inocente, e se eles assim fizerem, cumprirem as condições que Deus está pedindo, a bênção é muito grande, né? Entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros montados em cavalos, ele, seus servos e seu povo. Ou seja, a nação teria soberania para existir, mesmo em meio a um contexto geopolítico bem conturbado, né, em torno de Israel. Israel sempre foi um lugar de passagem, né, de rota comercial, etc., uma terra muito cobiçada. Até hoje existe, né, essa guerra lá entre palestinos e israelitas, e judeus e etc. E a questão lá, né, na época antiga, do Antigo Testamento, também era bastante pesada e tal, etc. Mas aqui a gente vê o que é importante para Deus, né? E particularmente, eu não posso deixar de fazer a reflexão dentro do meu contexto particular, muitos de vocês conhecem, tal, etc. E esses conceitos do direito, da justiça, da não opressão, que eu coloquei no título do meu vídeo como liberdade, e dessa coisa da não violência como a paz, são coisas assim, bastante complicadas, né? A gente só consegue viver contexto de justiça, de direito, por exemplo, depois de muito sofrimento da injustiça e da ausência dos direitos, né? É bem importante a gente entender isso. O sistema de justiça humano, ele não é perfeito. A gente não pode confiar a nossa vida à justiça humana, seja ela brasileira, nem mesmo norte-americana, nem mesmo europeia, nem mesmo de lugar nenhum. Ainda que as estruturas jurídicas elas representem avanços civilizatórios em função de muito sofrimento do passado em relação a inúmeras questões. E aí, para que as pessoas consigam viver em um mínimo, né, de paz, para que haja um mínimo de prosperidade, se estabelece toda essa estrutura e Deus, de alguma maneira, está relacionado com toda essa estrutura. Então, quando existe justiça, direito, liberdade e paz dentro do contexto sociopolítico, econômico, geopolítico da humanidade, está havendo ali a obediência a Deus, né? Está se cumprindo a vontade de Deus. E quando há a injustiça, a violência, a opressão, a ausência do direito, há ali uma situação contra a qual Deus clama, e o ponto é muito interessante. Se então houver tudo isso que Deus deseja, haverá essas prosperidades, essa soberania, essa existência, essa bênção, essa comunidade abençoada por Deus, etc. Mas se não, esta própria comunidade que Deus quer construir será terrivelmente amaldiçoada. E aí Deus fala de desolação, deserto, cidades desabitadas, destruidores que serão arregimentados para destruir, para cortarem, né, os cedros, lançarem no fogo. Muitas nações iriam passar por Israel, ver a destruição e inclusive se questionar, né, por que isso, e a resposta seria porque abandonaram a Deus e etc. E eu faço a reflexão dentro do meu contexto como adventista do sétimo dia, dentro inclusive dos clamores que eu peço, né, como instrumento de Deus para a liderança. Então clamo ao Marcos Júnior, ao Marlington Lopes, ao Ayrton Killer que façam direito, executem o direito, façam justiça, livrem, né, o oprimido do opressor, não oprimam vocês também, não façam violência, não derramem sangue e etc. Mas e se eles não querem ouvir?
E se eles querem manter, né, opressão, injustiça, mentira, orgulho, vaidade, fofoca, mentira, tantas coisas, né, que são realidades na vida desses homens, politicagem, sujeira e etc. Então a maldição, ela é prometida não da parte do Ezequiel, né, da parte do próprio Deus. Isso a gente pode transferir do contexto lá do Antigo Testamento de Jeremias para o contexto do que eu estou colocando agora, né? Mas para todos os contextos da face da terra. Se eu, Ezequiel, se você que está vendo esse vídeo, a gente não executar o direito à justiça, a verdade, a paz, a liberdade, etc., a maldição virá sobre quem quer que se coloque no caminho de tais e tais questões que são, no final das contas, a lei de Deus, a vontade de Deus e etc. A partir daí, Deus começa a nomear problemas com o rei de Judá, Salum, o rei de Judá, Jeoaquim, o rei de Judá, Jeconias, demonstrando inclusive que dentro, às vezes, da esfera política, governamental, do poder, o poder seduz as pessoas e as pessoas se entregam ao poder, ao desejo pelo poder e vão se afundando naquilo em relação a que Deus proibiu, né? Então tudo isso é bem pesado, bem complicado. E a gente vê Deus clamando e se manifestando contra o governo, inclusive o governo do povo de Deus em contextos políticos, sociais, econômicos, espirituais, de direito, de justiça e etc. E aí vamos continuar a leitura, né? Vamos ver qual que é o conteúdo da repreensão divina em relação a tais questões. Algumas pessoas, inclusive, dizem que Deus não se mete com essas coisas mundanas, né? E a gente vê muito pelo contrário, né? Deus está preocupado ali com a viúva, com o órfão, com o oprimido, com a injustiça, com o derramamento do sangue, tudo que acontece no contexto mundano, né? Humano. No contexto das relações sociais, econômicas, familiares, políticas, etc. E Deus tanto não está alheio a tudo isso, quanto Ele próprio se manifesta em relação a tudo isso, né? Então, de vez em quando, algumas pessoas dizem que a gente não deve falar sobre política, economia, sociedade, família, assim, tipo assim, se meter nessas coisas, porque temos que lidar com as questões de forma espiritual. E o espiritual é extramundano, não tem nada a ver com a vida, não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada a ver com a organização política e social da comunidade humana e etc., que é uma coisa assim bem alienante, né, inclusive. Os cristãos que têm um pouco dessa ideia acabam dizendo que eles não se envolvem com as coisas do mundo e no final não se envolvem com a vida, com a realidade, vivem aí, né, presos nas suas fantasias e deixando de ser o sal da terra, a luz do mundo, deixando de ser relevantes dentro da comunidade, deixando de pensar a comunidade, fazer parte dela de uma forma transformadora, missional, etc., e que envolve a pregação do conteúdo, né, doutrinário, da Bíblia, da Palavra de Deus, etc., mas que envolve também um engajamento com a transformação prática das relações e das coisas e de tudo. Então a vocação da igreja não é se excluir do mundo, mas é ser luz e sal no mundo. E isso já tem ampla e antiga tradição, desde o Antigo Testamento, e Deus, né, dá o exemplo se manifestando em relação a tais questões, e assim, de alguma maneira, então, vamos pensar assim, justificando o nosso interesse em tais e tais questões políticas, sociais, econômicas, de denúncia contra a injustiça, né, de manifestação contra o governo corrupto, contra, inclusive, a liderança eclesiástica corrupta e etc. E que em Israel é uma coisa que anda meio assim, né, os pastores e os sacerdotes e os líderes e etc. E é mais ou menos assim uma monarquia religiosa, né, o contexto político ali, etc. Então tá tudo bem mesclado, bem ali. E aí a palavra de Deus diz assim: não choreis o morto, estou lendo a partir do verso 10 agora de Jeremias 22. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Jamais tornará para ali, mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá a sua terra. Deus dá o nome do político corrupto, né? Deus dá um nome lá, né? Renan Calheiros, você vai para o exílio e você nunca mais vai ver Brasília, né? Que é a sua terra prometida, onde tem muitas bênçãos aí, né, senhor Renan Calheiros? É mais ou menos assim que Deus fala, entendeu? E não é para chorar nem quem morre, chora quem vai, porque não vai voltar.
Aqui o contexto de cativeiro, né, que era uma das maldições da aliança, pelo quebrantamento da aliança da parte do povo e etc. Então aqui, em grande medida, se evoca o contexto da aliança, da quebra da aliança, e ali as maldições da aliança. E Deus dá o nome do cara e fala o que vai acontecer e etc. E aí com o Jeoaquim a coisa vai mais profunda ainda. E aí a palavra de Deus diz assim, verso 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário, que diz, edificarei para mim casa espaçosa, largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedro e pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me, diz o Senhor, mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância, para derramar sangue inocente, para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Como se sepultam um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, ó Jerusalém, e clama. Ergue a voz em Bazã e clama desde Abarim. Porque estão esmagados todos os teus amantes. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Então certamente ficarás envergonhada e confundida, por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes teu ninho nos cedros, como gemerás quando te vieres as dores, e as angústias como da que está de parto. De vez em quando algumas pessoas reclamam com o Ezequiel Gomes, porque o Ezequiel Gomes aparentemente é um cara muito pesado ao criticar realidades de pecado e maldade dentro da igreja e em relação às suas questões particulares, né? Algumas pessoas têm um pouco dessas questões em relação a mim. Mas aqui a gente vê Deus falando coisas muito mais pesadas do que o tal do Ezequiel Gomes fala, comumente, geralmente, pelo qual ele é bastante criticado por algumas pessoas. É uma coisa interessante, assim, porque veja, Deus ele bota o dedo na ferida em relação a várias questões. Ele fala de gente injusta, né, que edifica os seus aposentos sem direito, que, por exemplo, contrata os serviços de pessoas, mas não pagam o salário. Ao mesmo tempo estão preocupadas consigo e com a sua prosperidade, vão construir casas e não sei mais isso, não sei mais aquilo, e acham que têm o direito de reinar porque tem dinheiro. Tem até uma frase interessante, né? Reinarás tu só porque rivaliza com outro em cedro? Só porque você tem bastante cedro, né? Que no caso é uma coisa economicamente relevante ali, naquele contexto, você vai então reinar sobre o negócio. Mas aí veja, o Senhor fala, né, contra o Jeoaquim, o seu pai foi um rei que prestou atenção naquelas coisas que inclusive Deus pede nos primeiros versos do capítulo 22, né? Ele exercitou o juízo, a justiça e tudo lhe sucedeu bem. Ele julgou a causa do aflito, do necessitado, tudo lhe ia bem. Agora, o Jeoaquim, filho do camarada, achando que vai herdar todas as bênçãos porque é filho do camarada, faz o quê? Não tem olhos para nada a não ser para a própria ganância. Se tiver que derramar sangue para conseguir o que quer, vai derramar sangue. E leva a efeito a violência, a extorsão. E aí Deus fala assim, que para esse tipo de gente, o que vai acontecer? Não vai ter lamentação, não vai ter dó, não vai ter pena, vai morrer e não vai ser nem sepultado como gente, vai ser sepultado como um jumento. E é uma coisa interessante, né? Deus falou com ele na prosperidade,
né? Deus fez ele próspero, feliz. Olha aí, quantas coisas boas Deus deu. Mas ele não quis ouvir. Desde a sua mocidade Deus falou, ele não quis ouvir. E aí é o ponto, né, de que então viria a angústia por causa da maldade, por causa dos amantes, aí um contexto assim de pecado sexual, né? Claro que aqui é muito provavelmente uma coisa um pouco mais simbólica para falar da cidade de Jerusalém, mas essa é a ideia, é sangue, é maldade sexual, é ganância financeira, é injustiça judicial, etc, etc, etc. E tudo isso vai se acumulando diante do olho de Deus, do coração de Deus, e Deus vai e mete a boca, e Deus vai e fala, e Deus vai e bota o dedo na ferida, e Deus vai e lança maldição sobre aquela situação e aquelas pessoas. E aí o capítulo termina do verso 24 em diante dizendo assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram-te a vida, e nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrerás. Mas a terra da qual tens saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias homem vil, coisa quebrada ou objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora ele e seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrai este, como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. E agora Deus briga com o Jeconias, né? E fala que se o Jeconias fosse o anel da mão direita de Deus, Deus ia arrancar. E ia tirar ele. E vai entregar ele na mão daquele a quem ele teme. Tem gente querendo matar esse cara, e Deus vai entregar ele na mão desse cara que quer matar ele. É um homem vil, né? E etc. E vai amaldiçoar ele e os filhos dele para que não reinem em Judá. E aí a gente vê o quadro interessante, né? Quando um povo, uma igreja, uma família, uma pessoa tapa os ouvidos, tapa os olhos e não busca, né, o executar o direito e a justiça, o livrar o oprimido da mão do opressor e ainda se torna opressor, violento e etc., não tem o que fazer. Vai ser amaldiçoado por Deus. Deus, ele não tem compromisso incondicional com as pessoas. Ah, mas eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, mas eu sou rei de Judá. Não importa. Ah, mas eu sou papa. Ah, mas eu sou abençoado. Não importa. Se você não fizer aquilo que é correto diante de Deus, Deus próprio é quem, né, promete a maldição e Deus próprio é quem executa a maldição. Então veja, tudo que o Ezequiel pode fazer em termos de falar, né, das suas próprias, né, preocupações e etc., e exortações em relação aos líderes da igreja e etc., são questões tão menores do que aquilo que Deus faz, né? Deus faz estas mesmas coisas em nível muito maior, em sentido absolutamente perfeito, porque conhece exatamente a realidade. E quando a realidade é pesada do jeito que aqui está sendo descrita, Deus promete cativeiro, sofrimento, angústia, e para todos esses três homens Deus promete a morte. Imagine que fosse aqui, né? Marcos Jr., Marlington e Ayrton Killer, né? Eu não digo que esses caras vão morrer, vão se perder, vão para o inferno, etc. Apesar de que cada vez mais eu construo a minha particular compreensão de que esses homens servem ao diabo e são os filhos do diabo pela forma como reagem ou deixam de reagir, no meu caso e no caso de algumas outras pessoas em relação a algumas questões. Questões, então, onde eu sei
que essas pessoas não executam o direito e a justiça, não livram o oprimido da mão do opressor, eles próprios oprimem as pessoas, derramam sangue, obviamente de forma metafórica, mas derramam o sangue, o meu sangue mesmo foi derramado, né, pessoal? Parabéns a todos os envolvidos aí e etc. E quando isso aqui acontece, veja como Deus ele é muito mais pesado do que o Ezequiel Gomes. Então é muito mais fácil cair na mão do Ezequiel Gomes com um videozinho no YouTube do que cair na mão de Deus. Agora, uma coisa importante de todo mundo entender é que é o seguinte: eu não pretendo fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu não pretendo vingar a mim mesmo em meio a toda a situação, eu não pretendo perseguir ou fazer o mal às pessoas, né, que sempre menciono nos meus vídeos em relação aí aos pastores da igreja, pelo menos esses 3 pastores especificamente. Agora, uma coisa é importante entender. Tudo aquilo que possa ser feito em relação a mim, por mim, pela justiça humana, etc, 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 é só um pequeno prenúncio daquilo que Deus vai fazer, porque depois de caírem nas minhas mãos, vão cair nas mãos do Deus de Jeremias.